Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje, envolvendo a todos nós de muita paz, de harmonia, em doce vibrações de paz. Na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão em torno do livro Os Três Espíritos do Natal. É do clássico de Charles Dickens. É uma obra que nos fala muito de reforma interior e mudança de comportamentos. O livro aborda como personagem principal o senhor Ebenezer Scrooge. Scrooge é um homem ranzinza, apegado às coisas materiais. É uma pessoa que não respeita o seu próximo, que não valoriza os seus funcionários e age no seu dia a dia com amargura. Age no seu dia a dia não respeitando o seu semelhante. É um verdadeiro exemplo de egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o amigo espiritual Emmanuel, uma mensagem ofertada à codificação no ano de 1861. Diz o benfeitor amigo: o egoísmo é a negação da caridade. E por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vejamos bem. Abrindo aqui um parêntese para nossas reflexões, o egoísmo tem sido um obstáculo ao nosso progresso espiritual. Em O Livro dos Espíritos, endossando a orientação de Emmanuel, na questão 785, Kardec indaga aos benfeitores espirituais qual é o obstáculo ao progresso do homem. E os benfeitores espirituais responderam a Allan Kardec: o orgulho e egoísmo. Em O Livro dos Espíritos, novamente, na questão 913, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: dentre todos os vícios, qual podemos considerar o radical? E os benfeitores espirituais respondem a Allan Kardec: o egoísmo. Dele deriva todas as imperfeições. Estudai egoísmo e vereis que no fundo de cada imperfeição, o egoísmo encontra-se presente. Então é um convite para todos nós à reflexão, à mudança do comportamento. Nós nascemos para sermos criaturas felizes. O maior obstáculo ao nosso progresso tem sido as nossas imperfeições. É chegado o momento de nós trabalharmos a nossa intimidade, de fazermos uma viagem interior. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 13, o benfeitor espiritual também diz: cabe o homem aumentar ou diminuir o amargor de suas provas, pela maneira que ele encara a vida terrena. Ou seja, meus irmãos, o destino da felicidade de todos nós encontra-se em nossas mãos. Depende de cada um de nós. O egoísmo é um obstáculo à nossa felicidade. Através da caridade, nós nos aproximamos de Deus. Com gestos de egoísmo, nos distanciamos da misericórdia divina. Então vejamos bem, não é Deus que se afasta da gente. Somos nós que nos afastamos da misericórdia divina, com os nossos atos, com as nossas atitudes, fora dos padrões do Evangelho. Então é interessante nós refletirmos que a vida aqui na Terra é uma oportunidade para todos nós de edificação espiritual. A vida é simples. Somos nós que a complicamos com as nossas atitudes. Então vejamos bem, nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. O livro nos traz essa proposta, mudança de comportamento. É a mudança que nós devemos fazer. É o que nos ensina a doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele empreende para domar as suas más inclinações. Ou seja,
nós precisamos acordar para esta realidade. Precisamos mudar urgentemente o nosso jeito de ser, o nosso relacionamento com o próximo. Precisamos, sem dúvida alguma, deixar a mensagem de Jesus nascer em nosso coração. O amigo espiritual Albino Teixeira diz assim: falar de Jesus é fácil, o difícil é vivenciá-lo no nosso dia a dia. Tem sido um convite para todos nós, permitir com que o Cristo desperte em nossos corações. Em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta: qual tem sido o modelo e guia que Deus ofereceu à humanidade? E a resposta mais curta que nós temos de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem a Kardec: vede Jesus. Então é preciso a gente analisar. Ao fazer uma maledicência, precisamos lembrar na mensagem de Jesus. Se Jesus estivesse no meu lugar, de que forma ele procederia? Como ele agiria em determinada situação de dificuldade? É buscarmos a presença de Jesus para dentro dos nossos corações. A obra também aborda que ele recebe, numa véspera de Natal, a visita do seu ex-sócio, Jacob Marley. Jacob Marley, desencarnado havia 7 anos, relata o livro, retorna da vida espiritual para Scrooge. E diz a ele assim: Scrooge, é necessário mudar o seu jeito de ser. Veja a minha situação, veja como eu estou sofrendo. Eu fui um homem mau, egoísta, enganava as pessoas, agora estou sem paz na consciência, porque não fui uma pessoa boa, generosa em vida. Então é um convite para ele a transformação. Vejamos que como a mensagem toca o nosso coração. Porque se nós estudarmos o livro Céu e Inferno, nós vamos observar uma colocação de Allan Kardec, onde ele diz assim: a situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele mesmo se preparou durante a vida corporal. Ou seja, a nossa situação na vida espiritual é o que nós estamos fazendo aqui na Terra. São os nossos atos, as nossas atitudes e o que nós estamos fazendo aqui na Terra. O que se passa no nosso coração? Temos pensado em ser bom? Temos pensado na prática da caridade, mudando o nosso jeito de ser? Então o Espírito volta do outro lado da vida para chamar-lhe a atenção. Escute, é necessário mudar o seu jeito de ser. Na noite de hoje, você será visitado por 3 espíritos. E você terá a oportunidade de mudar o seu jeito de ser. Em O Livro dos Espíritos, na questão 159, os benfeitores respondem a Allan Kardec quando ele pergunta assim: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Qual é a sensação do espírito na vida espiritual? O que ele experimenta ao adentrar a erraticidade? E os benfeitores respondem a Allan Kardec: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estará no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Vejamos a diferença entre aquele que não faz o bem e aquele que faz o bem. Em situações diferentes na vida espiritual. Para aquele que faz o mal, se sente envergonhado. A situação de Jacob Marley, envergonhado de sua atitude, reconhecendo as suas imperfeições. Mas para aquele que faz o bem, se sente em paz, tranquilo. Então, é um convite para todos nós
meditarmos em torno da nossa existência, enquanto estamos na vida física, porque daqui a pouco podemos ser chamados à vida espiritual. E como estamos perante a vida espiritual? Certa vez, relata o livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo Franco, uma lenda oriental de uma senhora que passava próxima a uma gruta e, de repente, diz Manuel Filomeno de Miranda, recordando a lenda, que uma voz convidou a mulher a adentrar dentro da gruta. Era uma mulher pobre, com uma filha nos braços, mendigando a esmola, e a voz diz ela assim: aqui dentro da gruta nós temos inúmeros tesouros. Você pode pegar o que você quiser. Tudo aqui te pertence, até soarmos uma campainha, até darmos um sinal. Você pode pegar tudo o que você quiser. Ao tocar o sinal, você tem que sair para fora da gruta. A porta vai fechar e nunca mais vai se abrir. E ela então utilizou a saia como se fosse uma verdadeira sacola e saiu acumulando os pertences materiais. Ouro, esmeralda, tesouros de todos os tipos. De repente, como o Espírito havia dito, uma voz surgiu, dizendo: é hora de sair da gruta. Ela saiu, a porta se fechou. Quando ela se deu conta, olhou para um lado, olhou para o outro, aonde estava a sua filha? A sua filha havia ficado dentro da gruta. Ela tinha tudo agora materialmente falando, mas espiritualmente estava vazio. Espiritualmente ela não tinha nada. Então a situação de Scrooge é isso. Materialmente ele tem tudo, mas espiritualmente não tem nada. A doutrina espírita, nesse sentido, desperta a nossa consciência, quando nos conclama para o estudo. Um companheiro, dias atrás, disse assim: quando eu comecei na casa espírita, tinha muitas coisas materiais, meu espírito era vazio de pão espiritual. Então vejamos o quanto a orientação é importante. A lenda de Manuel Filomeno de Miranda desperta o nosso interesse para valorizarmos a oportunidade da reencarnação. Nós estamos aqui na Terra com a oportunidade de edificação espiritual. Não podemos perder tempo. Nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para evoluir e precisamos interiorizar a mensagem de Jesus. Quando a gente não faz essa interiorização da mensagem de Jesus, estamos perdendo a oportunidade de crescimento espiritual. Então, conforme o Espírito havia dito, Scrooge começou a receber a visita dos 3 espíritos do Natal. O primeiro espírito que apareceu para ele, à meia-noite, com o badalar do sino, foi o espírito do Natal passado. Diz o livro que esses 3 espíritos assombram pessoas solitárias, pessoas que não gostam do Natal. E o espírito do Natal passado tem como objetivo despertar na pessoa encarnada o arrependimento. O espírito do Natal passado convida a Scrooge despertar em si mesmo algumas lembranças do seu passado. E o Espírito mostra para ele a sua infância, a sua adolescência, o início da sua vida adulta. De repente, ele pega o chapéu do Espírito, oculta a luz do Espírito. Uma atitude de orgulho. Uma atitude de não reflexão, fugindo da transformação íntima. Falta de humildade. Humildade é quando nós reconhecemos as nossas imperfeições. Ele tem uma atitude ao ver algumas lembranças do passado e se sente ao mesmo tempo envergonhado e oculta a luz do Espírito. Então vejamos bem, qual é a consequência do arrependimento?
em O Livro dos Espíritos, no estado corpóreo, pergunta Allan Kardec. E os Espíritos respondem a Allan Kardec: adiantar-se ainda em vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. É a questão 992 de O Livro dos Espíritos. O arrependimento é muito importante. Ele é convidado a repensar em suas atitudes. E na noite de hoje nós somos também convidados a repensar em nossas atitudes. Um ano se passou de atividade no bem. Temos que fazer uma análise do nosso comportamento perante as tarefas. Se estamos honrando com os nossos compromissos. Isso é muito importante. Fazermos um balanço existencial de nossas atitudes. Então ele é convidado a esta transformação. Depois ele recebe a visita do Espírito do Natal presente. O Espírito do Natal presente mostra para ele atitudes do dia a dia. Mostra para ele pessoas passando fome. Mostra para ele a situação do seu empregado, Bob Cratchit. Mostra ele comemorando o Natal de uma forma simples, embora pobre, estava comemorando o Natal de uma forma feliz, alegre, resignado com a vida. Mostra a situação do seu filho, Tim, que tem problemas na perna, e vai mostrando para ele situações do cotidiano. E o Espírito diz a ele assim: olha, você tem tanto materialmente falando, você pode estar ajudando as pessoas que estão à sua volta. Você não tem feito isso. Você não tem se preocupado com o seu semelhante. Então vejamos bem, meus irmãos, é um convite à transformação. Ele não prestava atenção no seu semelhante. Ele só pensava no seu próprio bem-estar. Só pensava em acumular dinheiro, bens materiais, e os outros sofrendo à sua volta. Em O Livro dos